Olá, meu povo, estamos aqui para mais um vídeo, minha gente. No vídeo de hoje, como vocês já viram, né, o Ado já cuidou de tudo aqui. Eu já dei uma limpeza aqui e resolvi fazer um vídeo diferente hoje. Resolvi vir conversar com vocês, certo? Espero que vocês gostem do vídeo. Quem é novo, seja muito bem-vindo no canal. Quem já é inscrito, muito obrigado. Gente, tô aqui cheia de gratidão e quero contar para vocês o motivo, né, porque às vezes as pessoas não entendem o motivo de ser grata, de ser feliz, e às vezes é considerada assim uma besteira, né? É sobre o último vídeo, né, que a gente teve uma equipe de TV aqui no sítio, que eles vieram, né, gravar com a gente e assim, passa um filme, né, na cabeça, porque assim, eles entraram, minha menina que está no Mato Grosso, que é a minha mais velha, entrou em contato com a TV Gazeta, né? E apenas ela mandou a foto do perfil do YouTube e a foto do perfil do Instagram, dando a eles uma sugestão, né, sobre mim, que eu era lagoana e como tinha chegado nas redes sociais, né? E ele prontamente responderam e já marcaram e já vieram, né? Que foi uma coisa assim que foi assim, a gente ficou admirada, porque eu não sabia, nunca pensei que a minha vida, a minha história, o meu trabalho fosse interessar, né? Um programa de TV. E vendo, os comentários, eu vi um comentário que dizia assim: e o que é que tem a ver essa gravação? Vamos ficar milionário? E eu vi, assim, achando que a gente tava se alegrando em vão, porque é uma coisa que a gente nem ia ganhar. A pessoa comentou sobre isso. E eu vi o comentário e disse: nossa, mas não é sobre dinheiro, né? É sobre ser útil. Então, minha gente. É o motivo de eu ser grata, de agradecer às vezes pelo um cacho de banana. Às vezes não, sempre, né? Pelo um fruto que eu vou ali colher para botar uma colheitinha que eu vou fazer para fazer um almoço. Gente, é uma alegria, é uma gratidão, porque eu sei o que eu passei, né? Eu sei de onde vim, sei assim, o tanto que precisei e hoje vê muita fartura, porque aqui a gente vê, nesse pedaço de terra, a gente vê muita fartura. Tanto pra gente como pra quem chega. Quem chega só não sai carregado se não quiser. A gente não mostra muito, né, essa parte, mas assim, vocês têm visto que a gente também tem mostrado, né? Gente, deixa eu dizer aqui, contar aqui um episódio da nossa vida, da minha vida e da do lado, dos meus meninos, né? Que ainda eu não contei aqui, né? É um episódio que eu não contei. Quando a gente tinha... Eu já contei a história de você, como foi que a gente se casou, como era que a gente não tinha nada, e isso aí eu já contei, né? Mas assim, teve um período na nossa vida que o Aldo trabalhava numa usina aqui chamada Porto Rico. É uma usina aqui vizinha. E a gente morava num lugar aqui chamado Santa Bárbara, que é um lugar que a gente passa todos os dias. E lá nesse lugar, a gente já tinha Dilene, que a gente teve em Maceió. Dilene, a gente chegou lá, Dilene tinha 9 meses. Aí o Aldo sempre foi do campo, ele nunca se adaptou a trabalhar em cidade, e apesar dele saber fazer casa e tudo, mas ele nunca aqui, nunca se adaptou. Sempre ele correu para o campo, pro serviço do campo, né? Aí a gente veio morar nesse lugar chamado Santa Bárbara, ele se fichou na usina. Aí se fichou e a gente ficou morando lá. A gente chegou lá sem nada. A usina, o administrador deu um barraquinho pra gente, um barraquinho de um vão só, e a gente ficou lá. Aí foi quando a gente arrumou até panela emprestada para morar lá. A gente começou ali do zero, né? Aí, mas antes disso aí, né, a gente morava na... A gente vivia de Maceió, na casa da sogra, né? Da minha sogra, da mãe do Aldo. Aí a gente chegou nesse lugar, a gente começou a construir, do zero, né, viver. E ali a gente começou a comprar as coisas. Aí nesse período também eu engravidei do Dielso, que é o meu segundo menino. Engravidei do Dielso e tive Dielso. Aí ele começou a trabalhar e a gente começou a comprar as coisas. E compramos cama, compramos mesa, compramos, né? Essas coisas básicas para uma casa de roça, de fazenda, né? Aí, nesse período, também veio o Denise. Eu engravidei de Denise. Aí, agora a gente tinha três, né? Tinha o Dilene, Dielce e Denise. Só que nesse período, o Aldo adoeceu. Desde que eu engravidei de Dielce, o Aldo ficou doente. Num dia que eu fui ter o Dielce, que foi meu segundo menino, o Aldo fazia uns dias que estava no hospital, que era em Colônia Leopoldina, uma cidade aqui perto.
Aí eu grávida, já tava de 9 meses, mas eu não podia deixar de trabalhar, porque eu estava internado no hospital. Aí eu peguei assim, quem sabe, quem trabalha no campo sabe que antigamente a gente pegava a conta, se fazia, era a conta. Eles mediam e a gente trabalhava. Aí o administrador mediu, que era com o empeleiteiro, que não era fichado, quem era fichado era o Aldo. Aí o administrador mediu assim uma meia banda pra mim trabalhar a semana. Isso eu tava com 9 meses de grávida de Diel, o Aldo tava no hospital. Aí teve um dia que o Aldo sentiu lá no hospital de vir para casa, aí pediu para sair. Aí o médico disse que não ia autorizar, que não ia dar a alta dele, porque não era a hora. Aí ele tinha que assinar para sair, se responsabilizar. Assim ele fez. Aí nesse mesmo dia que ele chegou em casa, foi o dia que eu fui ter Dielson. De noite eu comecei a sofrer para ter Dielson. E aqui é meia hora de moto, né, pra cidade. E a gente, quando ia ter filho assim, tinha que arrumar um carro assim de alguém que tinha. E aqui tinha uma fazenda perto, que era do pessoal que sempre servia. Aí o Aldo de noite, prontamente, foi buscar o carro e eu fui ter de Elson. Aí em seguida veio a Denise, né? Tive Denise. Quando Denise era novinha, o Aldo ainda continuava doente. Doente a ponto de não poder mais trabalhar. Aí ele foi pedir para sair da usina, porque não podia mais trabalhar, né? Só que a usina não aceitou. A usina não aceitou e de botar ele para fora, né? Aí, mas ele não podia trabalhar e a gente foi o quê? A mãe dele chamou ele ir para Maceió, para ficar lá na casa dela e a banana tá cheia de passarinho ali. E lá a gente resolveu a questão da usina, porque já fazia 3 anos que ele era fichado. Aí assim a gente foi com muita esperança dele resolver, de receber, e lá a gente comprar um chão ou uma casa, qualquer coisa e começar, né? Gente, só que não foi como a gente esperava. A gente foi, ele foi, chegou lá, arrumou um advogado para resolver a questão da usina, né? Para receber, para a gente também começar lá. Só que não deu certo, né? Não deu certo a causa da usina. Teve as audiências e tudo, mas ele não teve sucesso, né? De receber. Aí a gente passou 8 meses. 8 meses em Maceió, né? Na casa da minha sogra, dependendo inteiramente delas, né? Delas, eu digo dela e de alguém que trabalhava. No caso, a minha cunhada, aquela que veio para me ajudar ontem. E a gente agora tinha 3 crianças. Gente, foi o momento mais difícil da minha vida. Foi esse período de 8 meses. Foi aí que eu resolvi ir para a igreja, né? Eu resolvi aceitar Jesus através daí eu adquiri o hábito de falar com Deus, né? Porque ali eu me vi no fundo do poço, né? Dentro de uma casa, né? Dependendo de que outras pessoas, né? De boa vontade nos desse o pão. E o Aldo doente e lutava, mesmo assim ele lutava para conseguir um trabalho e não conseguia. E eu com 3 crianças pequenas, né? Até lutava assim para arrumar um trabalho também não conseguia, porque eu era muito jovem e eu não sei, assim, eu era assim, a gente era, as pessoas olhavam pra gente como se a gente não tivesse futuro, entendeu? A gente não tinha oportunidade. E eu tentava vender as coisas, entendeu? E era aquela luta. Então foi 8 meses assim de muita aprovação, de muito sofrimento financeiro. A gente era jovem, tinha 3 crianças pequenas, mas assim, era muito sofrido, era muito humilhante. Para vocês terem uma ideia, a casa que a gente tava tinha 16 pessoas. 16 pessoas. E a gente dormia entre a sala e a cozinha. Tinha uma sala de meio que a gente dormia ali, eu, o Aldo e 3 crianças em um pedaço de colchão. A gente passou 8 meses dormindo assim. As pessoas que iam para a cozinha beber água, elas tinham que passar por cima da gente. Deu, o Aldo e as crianças. E não era um colchão inteiro que a gente tinha um pedaço de colchão, um quadradinho. E naquele quadradinho a gente dormia, passamos 8 meses dormindo. Gente, foi aí que eu aprendi que Deus ele se importa com a gente, sabe? Que Deus ele ouve. E que Deus também fala. Porque foi aí que eu me apeguei assim com Deus e comecei a contar a minha história a Jesus e comecei a pedir ajuda a Ele. Porque se não fosse Ele, eu não ia conseguir, entendeu? E ali eu comecei a perceber que Jesus ele responde, que Jesus ele me respondia assim em detalhes, que Jesus assim ele usava alguém, sabe? Isso, Denise era novinha, a minha menina mais velha acho que tinha uns 2 anos, Denise tinha mais ou menos 1 ano
E o meu menino é diferença tinha mais ou menos uns 2 anos, né? Aí, foi quando eu comecei assim, me apegar muito com Deus, pedir a Deus uma direção. Porque eu digo para vocês assim, quando a gente pede a Deus, Deus não manda nada do céu, mas ele dá uma direção, ele dá um caminho a você seguir, ele dá uma batalha para você lutar com a certeza que vai dar certo, que você vai vencer. E quando você vence, a sensação é de que você venceu, entendeu? É o que Deus quer pra gente, de você olhar para trás e dizer assim, nossa, eu consegui, eu venci. Foi difícil, a luta foi grande, mas assim, existe a mão de Deus, existe um segredo aqui. E a gente olhar para o céu e dizer, Deus, muito obrigado, porque eu sei que foi o Senhor, eu sei que eu sozinha não conseguia. Então, Deus é isso, Deus é é desse jeito. E ali eu comecei, né, a pedir a Deus uma direção. Aí foi quando tudo assim mudou na nossa vida. Assim, para vocês terem uma ideia, até por um pedaço de sabão eu orei, né? Quando eu queria as coisas, eu agora não pedi a ninguém, eu pedi a Deus. Até porque eu não tenho o hábito de pedir, sabe, minha gente? Eu não tenho o hábito de pedir. Se é para me pedir, às vezes eu prefiro ficar sem, eu prefiro nunca ter de que pedir, porque assim, eu fui uma criança que cresci que quando eu pedia não era bom, entendeu? E a pessoa a quem eu deveria pedir, que era o meu pai, quando a gente pedia as coisas a ele, as minhas irmãs sabem, ele ficava muito brabo, ele ficava dizendo muito palavrão com a gente, que a gente além de não ganhar o que a gente pedia, a gente recebia assim muita palavra, o que a gente não queria ouvir. E às vezes não era nada demais, era um pão, entendeu? Às vezes era um pão, era um picolé, era um confeito. E por ele não ter, ele se irritava muito e ficava muito bravo, dizia muitas palavras com a gente, como se... Não entendo, não entendo. Mas assim, aí eu cresci com esse hábito de ter medo de pedir. E chegou uma hora ali nesses 8 meses que a gente já dependia, né? Da boa vontade da família, boa vontade das pessoas que estavam ali no nosso redor, a gente já dependia disso. E eu não conseguia pedir quando precisava, né? Então eu aprendi naquela situação que agora eu tinha que pedir a Deus, que Deus era quem tinha para dar. Então, se eu precisasse de um pedaço de sabão, que muitas das vezes eu olhava para as fraldas, que a gente naquela época usava fralda, né? Olhava para as fraldas tudo suja e não tinha um pedaço de sabão para lavar as fraldas do meu menino. Aí eu ia fazer o que? Eu ia orar, ia pedir a Deus. De repente, Deus usava alguém e me dava o sabão. Assim, eu via Deus nos detalhes. E assim, às vezes a gente nunca não tinha nem dinheiro para comprar uma fruta, uma banana. Eu me lembro de um dia que o Ado foi fazer uma visita, um pessoal, e lá na hora do lanche o pessoal deram umas bananas. Aí o Aldo lanchou e pegou umas bananas e trouxe para casa para mim. E, e ali a gente só comia uma banana assim, quando a gente conseguia ganhar de alguém, né? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar nada, sabe o que é nada? 10 centavos. Foi 8 meses assim, sem ter dinheiro para nada, nada, sabe o que é nada? E teve um dia que eu não tinha um leite para fazer o gogó de Lilis. Lilis tomava gogó. Nessa época eu não tinha Dijona ainda não. Dijona veio nascer depois que a gente veio pra cá. Aí eu fiz a mamadeira de Lilis com água e a maisena sem leite. E fui pedir a Deus, né? Fui pedir a Deus o leite. Fui orar, fui pedir a Deus o leite. Nesse dia era um dia de domingo e eu fui pra igreja e lá eu apresentei, né? E quando eu saí, minha gente, acredite, tem gente que não acredita, mas o que eu tô falando aqui é verdade. Quem tava comigo lá sabe que é verdade. A família sabe que é verdade. Deus, assim, ele falava comigo nos detalhes, sabe? E naquele dia, que eu fiz a mamadeira de água, que chega ficou transparente. Um rapaz tinha falado comigo, um rapaz assim, que eu só tinha conhecimento com ele, assim, porque a gente se via, porque a gente se encontrava na escola dominical. Aí ele disse que tinha uma blusa, isso foi de manhã, né? Ele disse que tinha uma blusa que perguntou se eu queria. Aí eu disse a ele que eu não ia negar, eu digo, quero, o que tinha comprado uma blusa e não tinha dado pra ele na casa dele.
Aí eu quero, quando foi nesse dia que eu fiz a mamadeira de leite, ele resolveu levar a brusa. Mamadeira sem leite, né? E quando a gente terminou assim a reunião, o culto, ele me encontrou e me deu o pacote. Me deu o pacote. E pra mim, aquele pacote era a blusa que ele tinha dito, né? A blusa. Aí quando eu cheguei em casa, minha gente, que abri o pacote, dentro da blusa tinha um pacote de leite. E eu assim, eu digo, Deus, o Senhor existe, o Senhor me ouve, o Senhor está aqui. Entendeu? E assim, aquela pessoa, nunca mais eu vi essa pessoa. Aquela pessoa não me conhecia, não sabia dos detalhes da minha vida, não sabia que eu tinha feito. Nem quem estava em casa sabia que eu tinha feito uma mamadeira sem leite para Denise. Nem quem estava em casa sabia. E quando eu cheguei em casa, eu contei. Do jeito que eu tô contando aqui para vocês, eu contei que tinha ganhado uma bolsa de leite, porque naquele dia eu tinha feito uma mamadeira para Denise sem leite. E assim, muitos detalhes na minha vida, assim, que eu vi Deus. E assim, Deus usava pessoas para falar, né, comigo. E dizer que ia me abençoar, que estava vendo o que eu estava passando. Gente, mas eu nunca imaginei que ia chegar aqui, que ia estar aqui contando para vocês, diante de tantas bênçãos, né? E aí, depois de sair, Deus abençoou assim a gente, tanto a gente casou, que a gente não era casado, a gente passou 5 anos sem ser casado, amigado apenas, junto. E depois de sair, depois desse que eu me converti, que foi nesse período, é assim, Deus usou o irmão que administrava lá a congregação que a gente congregava e disse, ó, eu vou fazer o casamento de vocês. Vocês querem? Nossa, foi um sonho. Aí ele mesmo organizou, pagou, que foi aqueles casamentos coletivos, não só o nosso, como vários casais, casou, né? Aí nesse período ele perguntou ao Aldo o que era que o Aldo gostaria assim de fazer. Qual era o que era que o Aldo gostaria de receber. O Aldo disse que gostaria de vir para aqui, para o interior, para começar a trabalhar. E a gente nem o dinheiro da passagem a gente não tinha. A gente não tinha o dinheiro da passagem. Aí ele deu o dinheiro da passagem pro Aldo. Aí o Aldo veio para aqui pro interior saber como era que tava as coisas. Veio se organizar, né? Aqui para ver, para depois voltar e buscar a gente, que era eu e 3 crianças, né? Aí assim ele fez, ele pegou o dinheiro que o pastor deu a ele, que não era um pastor, era um presbítero ainda. E veio para aqui pro interior. Aí chegou aqui, ele se organizou tudinho, disse o meu pai que a gente viria e a gente veio. Aí agora a gente saiu de Maceió, a gente morava lá na Grota da Alegria, lá no Benedito Bentes. Era uma grota assim bem, hoje em dia tá bem diferente. A gente passou 8 meses lá, 8 meses de assim, muito difícil a situação financeira, né? E, e ali a gente veio morar aqui num sítio. A gente passou 1 ano na casa do meu pai. Aí depois de 1 ano, o Aldo arrumou uma casa com um fazendeiro aqui perto que tinha, que para morar na casa, tinha que trabalhar na fazenda, né? Aí foi quando a gente veio pra cá. Mas vocês lembram da causa da usina, né? Dos 3 anos do começo que eu falei? Pronto, essa causa ela tinha perdido. Só que eu comecei a orar, pedir a Deus, chorar. E Deus usou alguém, um jovem, disse assim, olha, a causa que tá perdida, Deus manda lhe dizer que tá ganha. Que ele tem ouvido o seu clamor, assim como ele tem ouvido o clamor da viúva de Naim. E eu acreditei tanto naquilo que eu disse, olha, a causa não tá perdida, não, a causa tá ganha. Aí, o Aldo ligeiramente foi falar com o advogado, né, que tava no caso. Naquele tempo era o orelhão, tinha que ter o cartão, aí ele foi, aí o advogado deu uma resposta, disse assim, realmente a sua casa não tá perdida não, a sua casa você vai ganhar. Só, minha gente, que não foi naquela hora que ele falou, né? Não foi, Deus disse assim, Deus usou alguém que ele tinha ouvido o meu clamor, que ele tinha ouvido o meu choro, e que a causa que para aparentemente estava perdida, não estava perdida. E eu acreditei com unhas e dentes, porque eu já estava vendo assim muitos detalhes que Deus estava fazendo, né? Uma obra. E ali a gente veio pro sítio, né? A gente veio pro sítio e o endereço da gente era de lá de Maceió, o endereço do advogado da usina, tudo de Maceió. Aí a gente veio para o sítio e começamos de novo aqui no sítio, que foi bem aqui perto, num lugar chamado Limeira. Aí lá a gente passou 5 anos. 5 anos em Limeira, morando. Aí foi quando eu engravidei de Dijane. Aí Dijane nasceu.
né? Aí depois de Dijana, eu tinha 20 anos, quando eu tive Dijana, eu me operei. Aí, nesses 5 anos se passou, foi quando a gente recebeu um recado do advogado que o tinha que ir para a União dos Palmares porque tinha a causa para receber. Veja, depois de 5 anos. Aí ele foi e recebeu uma parte e com esse dinheiro a gente comprou a casa que a gente mora hoje, só que era uma casa de taipa. Era uma casa de taipa caindo, né? Que a gente foi procurar e o dinheiro só dava para comprar uma casa assim, de taipa caindo mesmo, bem, bem velha. Aí, minha gente, aí passou, quando foi em 2012, aí chegou um carro na porta, lá na casa da gente. Chegou um carro na porta, com os papéis, que era para receber o restante da causa da usina, né? Que ele tinha para receber ainda. Aí foi quando ele foi receber e foi quando a gente concluiu, né? Fez tudo assim, investimos na nossa casa lá na cidade. A casa da gente hoje foi através dessa história que a gente construiu, né? O começo, depois a gente construiu com muito trabalho. Ele trabalhando na usina e eu vendendo pastor. A gente concluiu até onde a gente tá agora. Mas assim, naquele período do sítio, aí eu tô contando isso para vocês entenderem por que assim muitas visitas hoje em dia e por que tantas bênçãos. Porque naquele período do sítio também teve um episódio assim que marcou minha vida. E quando eu recebo visita assim, eu passo um filme na cabeça e agradeço muito a Deus. Ô Nina, aí minha gente, naquele período do sítio a gente também não era uma vida muito fácil não. Agora a gente tinha Dijane, menina. A gente tinha Dijane. Menina tá muito carente hoje, viu? A gente tinha Dijane e o trabalhar no campo. Continuar trabalhando no campo. Aí chegou um dia, a gente não era uma vida assim de fartura, a gente lutava muito para ter o pão, né? Só que agora a gente trabalhava no campo e a gente sempre plantava alguma coisa assim ao redor de casa. Não podia plantar muito porque a terra não era nossa. O patrão não deixava, né? Aí chegou um dia que a gente recebeu visita, né? Recebeu visita de um pastor de Jundiá. É muito longe para aqui, vice? É muito longe. E esse pastor, ele foi visitar a gente, procurar a gente para visitar o menina. Para visitar. Aí nesse dia ele chegou para tomar café, né? Chegou porque é muito longe, ele alugou um carro e foi lá na nossa casa. Aí o pastor Edson, ele assiste os vídeos, é de Maceió, ele é um pastor hoje jubilado. Ele levou pão e levou café. Só que ele chegou lá, aí nesse dia foi com ele o delegado da cidade de Jundiá, um presbítero e foi também um motorista do carro, que o carro também era um carro alugado. Aí ele chegou lá e disse, ó irmã, a gente veio pra cá, menina, a gente veio pra cá, fique quietinha. E a gente vai tomar café aqui com vocês. Aí trouxe o pão e trouxe o café. E eu fiquei preocupada, né? Porque pessoas importantes, para Vixa de Nó é muito importante. Pessoa assim, da cidade, como o delegado, o pastor e o motorista, o dono do carro. Pra gente era uma visita assim muito importante. E a gente não tinha. Aí o que aconteceu? Nessa hora que eles chegaram, o Ad tinha ido para o rio tomar banho, que lá tomava banho de rio. Tinha que ir para o rio tomar banho. Tudo fazia num rio. E o rio era um pouquinho longe. Aí o Aldo foi tomar banho num rio e os irmãos ficou na área, numa arinha que tinha, esperando o Aldo, né? Pra entrar, pra conversar. E eu fiquei preocupada. E agora, eu vou fazer o quê de café? Que não tinha nada. Aí quando o Aldo chegou, querendo que o Aldo chegasse pro lado de uma venda que tinha um rapaz, o nome dele era Chicão. Aí ele tinha uma venda que tinha mistura, essas coisas. Aí eu esperando o Aldo chegar pro lado ir lá comprar, né? Aí quando o Ado chegou, o Ado foi comprar. Aí eu disse, Ado, vai comprar alguma coisa de mistura, comprar óleo, que não tinha óleo, pra fazer a janta pra visita. Aí o Ado foi, quando chegou lá, não tinha óleo e também não tinha outra coisa, a não ser salame. Era um salame que era um nome Estrela, que era um salame assim, daquele mais barato que tinha. Aí o Ado pegou, trouxe, comprou o salame e trouxe. Aí chegou em casa, digo, e agora eu vou fazer o quê? Ah, pô, eu vou fazer o que eu tenho. Aí o que foi, não existia, eu não tinha fogão de gás, eu tinha fogão de lenha, não existia fogão de gás. Aí eu digo, agora eu vou fazer o que eu tenho, vou fazer a janta. Aí eu fui o quê? Peguei uma palma de banana não, botei na chapa, passei, fiz um cuscuz. Eu criava uma cabra de meia, um rapaz tinha levado uma cabra pra me criar de meia. Assim, de meia é quando vendesse, aí dividia o dinheiro.
Aí eu criava uma cabra de meia. Aí eu fui lá, tirei o leite da cabra e cozinhei, fiz o cuscuz, assei as bananas. O salame eu assei na brasa. Assei o salame na brasa e botei na mesa, né? Aí eu fiz o café e botei os pão que o irmão trouxe. Aí fiz aquela mesa, o jeito que a gente faz assim, arrumadinho com aquilo que eu tinha. Gente, foi uma janta assim, meu Deus, eu fico sem entender como foi que aqueles irmãos ficaram tão alegres. Parecia assim que era a melhor comida que tinha, porque a alegria que eles fizeram quando viu o leite de cabra cozinhado, bem quentinho, cheiroso, quando viu o cuscuz e a banana assada. Nossa, foi uma alegria que eu fiquei admirada, maravilhada com a alegria dos irmãos na janta. E o pão, né? Que o pão, eles nem quiseram o pão. Só que a gente não comia muito o pão. Pra gente, pão era uma coisa assim muito boa. Pra gente e pras crianças. Agora é Duque que tá aqui. Eita, menina, esses animais é fogo, viu? Agora é Duque, ó. Focinho de Duque. Aí, minha gente, aí eles jantaram, se alegraram. Foi uma festa naquela noite. Aí o irmão, que era o delegado, ele se levantou e disse a mim, ó, irmã, se prepara, que tu vai receber muita visita. Gente, quando eu vejo hoje pessoas viajando 5 dias para chegar aqui, pessoas de todo mundo, muita pessoa fora do Brasil, Ana, quando eu for no Brasil eu vou te visitar. Eu lembro desse dia que com o que eu tinha, eu servi com muita alegria. Hoje, graças a Deus, se vir alguém, eu vou ter como fazer um feijão, fazer aquela comida que vocês sabem, aquela comida boa, sem me preocupar, graças a Deus. Mas nesse dia eu fiquei preocupada, sem saber o que ia fazer. E assim, e naquele dia foi dita uma palavra a mim, que eu não sabia que ia acontecer dessa maneira que está acontecendo agora. Mas assim, hoje eu entendo que tudo foi a mão de Deus, que Deus já tinha um plano, que Deus já tinha assim, preparado. E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar com internet, né? Que a minha vida assim ia servir de inspiração para a vida de alguém. Gente, hoje eu recebo mensagem de pessoas, muitas pessoas. Diana, eu vivia acamada, eu vivia com depressão, eu vivia sem ânimo, eu vivia Nossa, Ana, eu comprei uma terra porque eu vi você na sua terra. E assim, eu vejo a mão de Deus nesses detalhes, entendeu? E assim, não é sobre ter dinheiro, é sobre ser útil, é sobre ser feliz. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito, não é... Por exemplo, para mim vale mais o sono do que a bela cama. Não adianta você ter uma cama mais linda, mais bela, mais cara e não ter o sono. Para mim vale mais a comida do que a panela mais chique que existe. Para mim o que vale mais é a comida, entendeu? Porque assim, se você tem fome, tem saúde, é maravilhoso você ter a comida. E se você tem sono, você dorme até em cima de uma pedra. Até uma pedra serve de travesseiro para você. Então são coisas assim que não é sobre dinheiro, é sobre Deus, é sobre saber que Deus, ele está, né? Que Deus ele preenche, que Deus ele dá alegria, que Deus ele dá felicidade. Que assim, não adianta você ter tudo, ter fama, ter de tudo e não ter alegria, e não ter paz, e não ser assim completa, sabe? E sobre o vídeo de ontem, minha gente, pra mim assim é uma honra. Alguém pode dizer assim, Ana, como você se alegra com besteira? Tem gente que não chega assim, moleque, besteira, a gente tá alegre porque recebeu uma reportagem que vai sair na TV. Gente, eu me alegro, pra mim não é besteira, pra mim é algo assim que eu nunca imaginei. É algo que eu nunca pensei. Eu me alegro com fruto. Eu me alegro com um animal feliz. Eu me alegro em fazer alguém feliz. Eu me alegro com o meu ranchinho aqui. Alguém pode dizer, Ana, você pode fazer uma casa boa. Sim. Se eu for fazer uma casa boa agora, não posso fazer de uma vez. Mas se eu for fazer devagar, eu consigo fazer. Só que eu prefiro, quem me conhece sabe, eu prefiro ajudar alguém que precisa mais do que eu, do que fazer uma casa boa. Porque pra mim, isso aqui já é o suficiente. Para mim ser feliz, para mim estar bem. Eu não preciso ter uma casa boa, não preciso ter uma cama boa, eu não preciso ter umas panelas chiques para ser feliz, não. O que eu tenho aqui já é o suficiente. Pelo que eu já passei e pelo que eu tenho agora, eu já sou muito feliz, muito grata por cada um. E saber que a vida de alguém mudou, que eu posso abençoar a vida de alguém, que eu posso mudar o dia de alguém, para mim é a melhor riqueza que pode existir. Entendeu, minha gente? E sobre o vídeo de ontem, a reportagem de ontem, teve gente que reclamou. Era pra Denise estar saindo na filmagem. Gente, quem botou de Jane, mas eu foi o próprio homem da TV. Ele disse, olha, fico com ela. Aí ficava chamando, ele que ficou organizando tudo. Não foi eu que chamei de Jane, entendeu? E assim,
Se eu vou ter uma benção que não pode incluir meus filhos, essa benção para mim não é benção. Então, para mim não tem diferença entre Denise, de Jane, de Elcio e de Lene. Para mim, todos eles são iguais. Agora, para vocês se apegam mais com Denise, porque Denise é aquela que compartilha também, que vive na roça, e que sim, ela me ajuda, ela é um braço assim direito. Denise é assim uma bênção na nossa vida, né? Aqui na roça, na vida, tudo ela que resolve na minha vida, Denise. É uma bênção na minha vida. E não é só agora porque ela mora perto. Quando ela morava em Mato Grosso, ela já era essa bênção. Ela trabalhava, todo mês ela se lembrava de mim. E assim, é uma bênção. E eu vim com de Jane também, minha gente. É uma bênção na minha vida, né? Ela tem um jeito dela, até porque quando eu fui pra roça ela era novinha. E ela nunca conviveu assim muito na roça, né? Mas assim, ela é uma bênção na minha vida também. E os meus genros também, todos que chegaram só acrescentaram, né? Só aumentaram. Para mim são filhos. Então aqui, minha gratidão. Quero aqui deixar também minha gratidão à doutora Pauliana e família, né? E o esposo, que esse ano a gente viajou 2 vezes, né? Aquela viagem do sonho que a gente nunca tinha, né? Nunca tinha tido. E ela nos proporcionou esse momento, né? Então, deixando aqui minha gratidão, a doutora Pauliana também, a família, né? Que esse ano também eu conheci a mãe dela. E todas as famílias do Brasil, né? Minha gente que nos acompanha, muito obrigado. Aquelas que eu não falei, não se sinta esquecido, porque Deus está vendo vocês. Eu não posso recompensar, mas Deus pode. Que Deus venha abençoar cada um, certo? E é isso. E Nina tá numa carência. Tem também a Lenira, né? Que a gente não pode esquecer da Lenira, que foi, assim, nos visitou esse ano, que marcou também aqui no sítio, né? Inclusive, quem orar, ore por ela, porque ela teve uma complicação, né? Ela teve um infarto, mas já tá bem. E também teve uma complicação na visão, certo? Na última vez que eu tentei entrar em contato com ela, ela estava no hospital. Então, quem orar, já ora por ela. Mas assim, minha gratidão a todos, né? Todo mundo é importante, todo mundo. Vou compartilhar com vocês aqui, minha gente, que assim, não é sobre nós, não é sobre o que ter, é sobre Deus, né? É que Deus, ele é fiel, que Deus, ele cumpre. E que nada cai do céu não, viu? Deus, ele orienta, Deus, ele dá ideia. Deus, ele dá... porque muitas ideias acontecem assim. A gente tá orando, pedindo a Deus uma bênção, e Deus dá ideia pra gente ter a ideia, lutar, trabalhar. E pode ser a coisa mais impossível. Se foi Deus que deu a ideia, se veio de Deus a ideia, então vai acontecer, vai dar certo, né? Porque assim, por mim eu não estaria aqui. Nunca imaginei estar aqui, nunca sabia nem mexer na internet. Mas o Senhor, assim, Deus, ele me deu uma ideia, Deus, ele me deu uma direção, Deus, ele me deu um pouco de sabedoria para mim lutar, lidar, sem depender, assim, muito dos outros. Falando assim, de saber postar, editar essas coisas. Eu sou muito grata, e a minha gratidão aqui assim, é sobre cada um. Somos 188 mil, né? E a minha gratidão aqui é sobre cada um inscrito, minha gente. Aqueles que marcaram a nossa vida, como Manuel Gisele, doutora Pauliana, a Grauce. Outras que a gente não lembra. Gente, é muita gente. Se for dizer o nome de todo mundo aqui. Teve um casal que viajou 5 dias para chegar aqui. Muitos chegaram aqui, como aquele casal que veio de Palmares, da irmã Leninha, os pais dela. Gente, muita gente marcou, né? Muita gente marcou. Recebeu uma equipe de TV aqui no sítio. Esse ano, assim, foi muito marcante. Ganhei a placa do YouTube, mais de 100 mil inscritos inscreveu no canal, né? Conseguimos casar de Jane, graças a Deus, fazer o casamento de Jane. Estamos esperando o Ravi com muita, né? Muita saúde, se Deus quiser. Tudo tá nas mãos de Deus, né, minha gente? E assim, muita gratidão a cada um de vocês. Não consigo, minha gente, dizer o nome de todo mundo, né? Tem a Valquíria também, que acabou de nos presentear com a caixa. Gente, é muita gente. E aqueles que presenteou a gente, que a gente não, né? Não consegue lembrar de todo mundo. Só lembra quando vê o presente, né? Muita ave, muitas coisas aqui, como a Lúcia, o Jadson. Também tem a Nete de Maceió, que presenteou a gente com muita árvore. Muita gente mesmo. Que Deus abençoe grandemente e recompense com muitas bênçãos. Deixo aqui minha gratidão a todo mundo. Um feliz ano novo, que esse ano que vem seja assim, muito próximo, com muita saúde, muita paz, muita alegria na vida de vocês. Viu, minha gente? E assim, qualquer coisa, Deus, ele é a solução. Deus, ele responde, Deus, ele fala, Deus, ele vê tudo. E a recompensa é dele, certo? Tchau, meu povo, e até o próximo vídeo. Beijo!